Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: estás doente? Jesus te diz. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Vou ler do versículo 5 ao 7. Dizem assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Hoje é 23 de maio de 2024. Deus bendito, glorioso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão permanece conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, fazendo uma pergunta: estás doente? Aí disse aqui, Jesus te diz, e coloquei o sinalzinho de headset. Bom, quando a gente fala de doença, logo a gente fica preocupado, porque a doença limita o ser humano, né, de muitas coisas. Inclusive é comum quando a gente se encontra, né, somente nos dias atuais, é uma coisa muito usual quando a gente pergunta: e aí, tá tudo bem com você, com a senhora? Senhor, tudo bem, né? Graças a Deus, a resposta, né? Estando com saúde, o resto a gente corre atrás. Então, realmente, a doença é uma coisa que, além de deixar a pessoa triste, atrapalha muito, não só o doente, e por vezes também aqueles que estão próximos da pessoa acometida da doença, seja ela qual for. Mas a doença, a gente sabe que ela é, no conceito bíblico, a consequência do pecado. A doença, a gente sabe que ela faz parte da vida de cada um de nós, porque nossos corpos são fracos e essa matéria aqui está sujeita a apanhar diversos tipos de doenças. Mas Deus, Ele nos ajuda a superar a doença, Ele nos dá força. Deus fortalece a gente mesmo nesse momento de doença, nos dá ânimo para lutar e também nos dá a esperança de ficarmos melhores daquele problema. As doenças têm várias causas, mas Deus sempre tem um plano bom para cada um de nós, né? É porque a gente está doente que Deus não está junto da gente, Deus se afasta de nós. Deus pode curar a doença, ou Deus pode transformar até a doença em bênção. E é claro que a doença nem sempre é um castigo por causa de algum pecado. No entanto, a doença foi estabelecida no mundo, ou seja, passou a atingir o ser vivente, todo tipo de doenças, por causa exatamente da implantação do pecado. Graças a Deus que no céu não haverá doença, né?
Eu havia dito aqui agora há pouco que no conceito bíblico a gente sabe que a doença ela é consequência do pecado. Eu encontro uma explicação no livro dos Salmos, capítulo de número 38, onde encontramos do versículo 1 ao 8 uma oração. E o salmista aqui a chama de oração do pecador arrependido. Veja que ele fala sobre a relação de doença e pecado. Veja bem. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne. Vai prestando atenção, viu? Segue o texto. Por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Carne e ossos aqui está falando do corpo dele, tá? Ele diz que não está havendo nem coisa sã, ou seja, está doente a carne dele, e também os ossos dele não têm paz por causa do pecado dele. Segue o texto. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. O pecado e a doença, aqui está falando em questão de loucura, é a doença psíquica, né? Aquela que atinge a mente, né? E mexe com o psique do homem, né? Aí segue o texto. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estava todo doente. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Então, no conceito bíblico, baseando-me aqui nesse texto que eu acabei de ler, Salmo 38, então, assim, no conceito bíblico, há uma relação, sim, né, do pecado com a doença. Lembrando que nem toda doença é por causa de algum tipo de pecado. Mas, repito, já disse antes, o pecado foi assim, instituído no mundo e se instalou no mundo por causa, a doença se instalou no mundo por causa do pecado também, né? Havia, né, sido instalado no mundo quando Adão e Eva pecaram, né? Há um exemplo também quando a gente encontra Pedro, o apóstolo, ele, capítulo 9, versículo 32, versículo 35, fazendo curas e prodígios em nome de Jesus. Eu não vou ler por causa do tempo, mas fala de um homem chamado Enéas, que estava há 8 anos doente, estava paralítico, e Jesus, utilizando-se de Pedro, Pedro chegou junto dele e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E muita gente se converteu naquele lugar, né? Depois que esse milagre aconteceu. Isso aconteceu no lugar chamado Lida. Mas um texto base que eu escolhi como, né, tema bíblico aqui fala de um comandante romano que ele era um crente. O comandante romano, que era chamado de centurião, ele comandava um grupo, um pelotão de 100 soldados romanos. Por isso que era chamado de centurião. Então aqui nesse texto básico eu li Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 7. Aí esse homem era um homem importante, era um homem que tinha subordinados à sua
disposição, mas reconheceu em Jesus aquele que tinha o poder de resolver um problema que ele não podia resolver. Ele, no comando militar, ele podia tratar de alguma situação ali de segurança, né, que a sociedade precisasse ali. Ele estava ali para apoiar. Mas a situação agora era diferente. Ele tinha um empregado na casa dele que estava doente, além de estar paralítico, ele estava violentamente atormentado. Esse violentamente atormentado aqui é que estava endemoniado mesmo. Aí a resposta de Jesus foi a seguinte para ele: eu irei e lhe darei saúde. Você lembra do tema aqui, do título, né? Da palavra do dia que eu dei hoje, que o Espírito Santo me deu para dar para você? Estás doente? Foi assim que eu, dei o tema. Jesus te diz. O que é que Jesus diz a você, a senhora, o senhor que está doente? Eu irei e lhe darei saúde. E aconteceu isso mesmo. Jesus deu saúde ao criado, ao empregado daquele centurião. Então eu quero concluir a mensagem de hoje confortando o seu coração, que talvez pense assim: essa doença que me afeta não tem solução, não tem mais jeito, é daqui para a morte. Não importa, não sei qual seja, não sei qual é, desculpe, não sei qual seja, me perdoe, gente. Não sei qual é o problema, o tamanho da doença, mas Jesus é maior e Jesus te diz: eu irei e te darei saúde. Essa doença não é para a morte, mas para a glorificação do nome do meu Pai, diz Jesus. Se você crê, dá um salto bem, alto aí, né? Se não puderes se levantar porque está na cama ou sentado ou sentada, dá um glória para Jesus, tá bom? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.